direito, ó, do lado direito. Do lado direito. Olá a todos, aqui é o Henrique Vicentini do canal Eu Paterno e hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico, vamos falar sobre telas. Seriam as telas o vilão da infância a partir dos anos 2000? Essa e outras perguntas aqui no episódio de hoje. A gente começa a nossa reflexão, eu gostaria de deixar aqui para vocês qual que é a recomendação da OMS. A recomendação da OMS é que as crianças até 2 anos de idade não tenham nenhum tipo de exposição a telas até essa idade. Dos 2 aos 5 anos de idade, a recomendação é que no máximo a criança seja exposta até 1 hora de tela por dia. E a partir dos 5 anos de idade, a criança pode ser exposta a até 2 horas de tela por dia. Então, fica a reflexão para que a gente pense como que a gente está lidando com as telas no dia a dia com as nossas crianças. A segunda reflexão é uma indicação, na verdade, de um programa. É o programa Roda Viva, é uma entrevista ao Jonathan Haidt. O programa Roda Viva é da TV Cultura, mas ele tem no YouTube todos os episódios e também tem versão podcast. O Jonathan Haidt, ele escreveu um best-seller que foi publicado no Brasil no ano passado, que se chama A Geração Ansiosa, como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. O Jonathan, ele é um psicólogo social e ele estuda o aumento dos transtornos mentais e o diagnóstico de transtornos mentais em crianças há mais de uma década. E ele descobriu que está muito conectado com a popularização tanto do celular quanto da internet. E ele defende para que as crianças elas não tenham celular até os 16 anos de idade e nem tenham redes sociais até os 18 anos de idade. Na entrevista, ele dá todo o embasamento e todas as descobertas através dos estudos dele, é bem interessante, vale muito a pena escutar o programa todo, é um pouco longo, mas vale muito a pena. Quero deixar essa recomendação desse especialista no assunto, para que a gente comece aqui a nossa reflexão. E o que eu quero trazer para vocês aqui, independente se você deixa até 2 horas de tela ou 1 hora de tela a sua criança, ou se você não dá celular, assim como indica o Jonathan Haidt, queria deixar para vocês algumas dicas que funcionam relativamente bem em casa. Depois eu quero comentar um pouco também da minha experiência pessoal com vocês. E a primeira reflexão que eu queria trazer para vocês é com relação ao nosso exemplo como pais, né? Como que é a nossa relação com o celular, com as telas, com a televisão, às vezes até com o videogame. Se a gente fica o tempo todo no celular, chega do trabalho, continua ali no celular, tá na mesa, tá no celular, porque a criança acaba bebendo muito dessa fonte, né? A gente já discutiu isso aqui em outros episódios, não é tanto o que a gente fala, mas o que a gente faz, que é o que acaba ensinando muito a criança. Então, ela aprende muito pelo exemplo. E se a gente está o tempo todo no celular, é isso que ela está aprendendo da gente. Mesmo que ela não use isso como um argumento na hora que a gente falar para ela que já acabou o horário de tela dela, definitivamente ela vai querer ficar cada vez mais tempo ali no celular. E isso muito pelo nosso exemplo, pelo que a gente está demonstrando ali para aquela criança do que é normal, do que é certo. Novamente, ela está aprendendo como é a vida através da gente. Então ela está observando e como a gente está o tempo todo no celular, aquilo ela acha que é o normal, então ela vai repetindo esse padrão na atitude dela. Então essa é a primeira reflexão que eu quero trazer para vocês, que acho que é a mais importante, porque no fim das contas é daí que a criança está aprendendo, né? A segunda reflexão é com relação aos horários que a criança usa o celular, ou a família, né, usa as telas, né? A gente tentar definir dentro da rotina da criança algum horário que seja o horário de tela dela, ajuda a entender qual que é o momento de parar. Então pode ser talvez depois do almoço, ou depois que ela chega da escola,
ou antes do lanche da tarde, mas é importante definir qual que é o horário, porque aí ela já entende, opa, agora é o meu horário de tela, então eu posso pegar, agora acabou o horário de tela, porque é assim todos os dias, então já está na hora de parar. Fica mais fácil da gente poder lidar com esse bloqueio, né, que vai existir ali, que é o momento de tirar a tela, né? Então fica muito mais fácil da criança entender isso. Então a gente pode substituir, bom, agora acabou a hora de tela, então agora é a hora do café da tarde, agora é a hora da brincadeira, a hora de descer para brincar lá embaixo, ou de sair na rua, ou é hora da leitura, não sei, alguma coisa vai ter que acontecer, mas a hora de tela acabou. Muitas vezes a criança pode até argumentar um pouco, falar, mas eu quero mais um pouquinho, tal, não sei o quê. Não, essa é o nosso combinado, então já está na hora de parar. Importante que isso se estabeleça e também se cumpra, né? Porque vai ser muito mais fácil da criança entender. A terceira reflexão que eu queria trazer para vocês é com relação às notificações. As notificações, elas nos deixam um pouco mais ansiosos. Quando a gente vê alguma coisa pulando, apitando ali, a gente sempre quer olhar o que é. E para as crianças, então, isso ainda é ainda mais poderoso. A criança vai querer também olhar, a criança vai querer saber o que é, se é um jogo, se é algum amigo mandando alguma mensagem. Na medida do possível, desativem todas as notificações possíveis do celular. Claro que tem algumas que a gente precisa deixar, talvez alguma coisa do banco ou algum contato específico, né? Mas na medida do possível, desativem todas as notificações possíveis dentro do celular, porque isso acalma um pouco a ansiedade da criança em olhar novamente o celular, né? E a quarta reflexão é respeitar alguns horários sagrados, são dois, na verdade, que eu considero. Um deles é o horário da refeição, que é um horário de interação familiar, é um horário ali que todos deveriam desligar qualquer tipo de tela, para realmente ter um olho no olho, ter uma conversa, como foi seu dia, ver até o estado. Às vezes a pessoa está um pouco de mau humor e, pô, vamos respeitar ali, né, o mau humor, seja da criança ou do adulto, mas é um momento de interação humana da família e é importante que não tenha telas ali nesse momento. Respeitar esse momento sagrado realmente é muito importante. E a outra é a hora de dormir. As telas, né, têm esse brilho, essa luz que dificulta muito o sono. Tem vários estudos sobre isso, que dificulta muito o sono, ainda deixa uma excitação quando a gente está com a tela ligada. Desligar a tela momentos antes do sono é realmente muito importante e a gente já ir acalmando ali, talvez com alguma leitura, com alguma história, com alguma conversa, já indo ali para a cama se aninhando, mas nunca com o celular na cama, porque isso vai dificultar o sono, vai dificultar a concentração da criança para que ela possa ter um sono de qualidade. Isso vai ser qualidade de vida para a criança e para a gente também, que aí a criança vai dormir mais cedo, a gente pode ter um horário um pouco mais livre ali para fazer as nossas coisas depois que a criança dormir, e no dia seguinte o humor também vai estar muito melhor, o sono impacta muito fortemente ao humor no dia seguinte, né? Então, realmente é muito importante respeitar esse horário também. E uma coisa muito, muito, muito importante que eu quero dividir aqui com vocês é a questão da supervisão do que as crianças estão assistindo, do que elas estão jogando, se estão falando com alguma pessoa, que tipo de conteúdo elas estão consumindo ali. Isso é extremamente importante. Eu escutei uma frase recentemente que fez muito sentido para mim, eu espero que faça para vocês também, que é que a gente não deixa a criança sozinha dentro de um shopping, né? Por que a gente vai fazer isso na internet? Porque tanto no shopping, quanto na internet, quanto em qualquer lugar, a maioria das pessoas que vão estar ali naquele ambiente são pessoas boas. Existem mais pessoas boas no mundo do que pessoas ruins. Mas as pessoas ruins estão ali e elas podem fazer um estrago muito grande para nossas crianças. Ali na internet, tá lá o pedófilo, tá lá o psicopata, tá lá o sarcástico, o chantagista, a pessoa que extorque, todos lá. E eles podem interagir com a sua criança e fazer alguma coisa de mal para ela. A gente precisa estar atento, a gente não pode deixar as crianças sozinhas dentro desse ambiente, porque esse tipo de pessoas, elas podem abordar as nossas crianças e realmente fazer alguma coisa bastante negativa para elas, e a gente precisa estar atento a isso. Isso é nossa responsabilidade como pais que estão deixando as nossas crianças consumirem conteúdo na internet. Por último, eu queria falar um pouco sobre a minha opinião e como que é aqui em casa. O Pedro, ele foi exposto a telas desde muito pequeno. Sempre é um conteúdo que a gente preparava, algumas musiquinhas,
alguns vídeos em inglês, que era uma preocupação que a gente falasse desde pequeno. E acho que se eu tivesse outro filho, eu adiaria muito essa exposição. Eu tentaria seguir ao máximo a recomendação da OMS e não expor ele à tela, pelo menos até os 2 anos de idade, ou eu adiaria ao máximo possível essa exposição, o início dessa exposição. Eu acho que proibir, como disse o Jonathan, celulares até 16 anos, eu acho uma medida um pouco difícil, eu acho que principalmente por causa dos amigos. Eu acho que aqui em casa não seria difícil, se eu tivesse outro filho, eu acho que não seria alguma coisa difícil de implementar, mas eu acho que seria muito difícil por conta dos amigos, na escola, as crianças estão sempre conversando via WhatsApp, ou viram algum vídeo, viram alguma coisa, estão comentando. Eu acho que seria muito difícil, como pai, sustentar isso de proibir, porque isso vai ser saudável para a criança. A não ser que fosse uma política pública que realmente proibisse, de fato, todas as crianças a terem celular ou terem contato de alguma maneira com o celular até certa idade, né? Eu acho que tirando isso realmente seria bastante difícil. E aqui em casa o assunto ele não é fácil. O Pedro ele tem TDAH, e o TDAH ele tem uma propensão muito maior a vícios do que pessoas sem TDAH. Eu vou escrever sobre isso bastante em breve, o texto já está pronto. Nas próximas semanas a gente vai falar sobre isso mais especificamente, mas o TDAH ele tem essa propensão maior a vícios e isso inclui as telas também. Então é bastante difícil, às vezes, para o Pedro largar a tela ou, às vezes, se entreter com outras coisas, né? Mas, no geral, aplicando aquilo que eu passei aqui para vocês hoje, no geral, acaba funcionando bem e a gente acaba tendo uma convivência boa com relação às telas, né? Bagunça um pouquinho quando sai um pouco da rotina, como, por exemplo, nas férias, mas, em geral, acaba ficando não muito tempo enfiado dentro do celular ou televisão. É isso que eu queria deixar de reflexão aqui hoje para vocês. Comenta aqui embaixo como que é na casa de vocês. Quero escutar outras opiniões. Você aplica isso que eu passei aqui para vocês? Vocês têm outras dicas? Isso é muito importante para enriquecer aqui a discussão entre outros ouvintes aqui do canal. Compartilha com outras pessoas que possa ser importante também. Deixa o seu like, me siga no Instagram, no YouTube, também no Spotify. Obrigado por ter escutado e nos vemos na próxima semana. Um grande abraço. Tchau!